Colegas, eu para começar quero pedir desculpa porque estou a substituir o colega Armando Oliveira, que teve um pequeno acidente e ontem telefonou-me a dizer que, embora esteja em recuperação, não estava mesmo em condições de vir para cá, pedindo desculpa aos colegas pela sua falta. Entretanto, como sabem, hoje vamos ter aqui uns trabalhos virados para problemas que são especialmente candentes para a profissão de solicitadoria. Vamos começar pelo processo de inventário, que, dando a palavra ao colega Miguel Ângelo, que é um colega que tem se dedicado e gosta desta matéria. Aliás, já foi ele que preparou uma intervenção sobre isto numa conferência que realizamos sobre o processo de inventário, sendo certo que a Ordem está preocupada com a evolução daquilo que chamamos o processo de inventário. Está neste momento constituído um grupo de trabalho do Ministério da Justiça para analisar as alterações introduzidas no processo de inventário. Sabemos, portanto, que nessas alterações está desde já previsto que o processo de inventário no futuro seja instaurado por opção do requerente ou nos notários ou no Tribunal da Comarca ou no Tribunal do respectivo Conselho, melhor dito, porque a Comarca hoje tem um Conselho de Distrito, ou aproxima-se do Conselho de Distrito Administrativo, e nós vamos apresentar um conjunto de sugestões também sobre esta matéria e será muito importante que os colegas também nos ajudem nessas sugestões. Portanto, o colega Miguel vai-vos dar uma panorâmica sobre a situação e ver se conseguimos ter tempo para um pequeno debate para saber se há sugestões que nos ajudem a apresentar ao Ministério da Justiça sobre toda esta temática. Colega Miguel Ângelo, tem vossas excelência a palavra. Bom dia, colegas. Vou tentar fazer aqui um pequeno resumo, porque não tenho muito tempo para isso. Isto dava pano para mangas, como os colegas sabem. E só vou fazer aqui um pequeno resumo das alterações do antigo processo de inventário para o atual e agora das alterações no final serão feitas umas conclusões, depois os colegas verão se realmente concordam ou não, ou se têm mais alguma coisa a acrescentar, ou se estão contra. E poderá, como disse aqui o Sr. Bastonário, haver um pequeno debate, que isto é que era interessante, que houvesse a colaboração dos colegas também para propormos ao Ministério as alterações necessárias e de acordo também com os nossos interesses. Porque o inventário, portanto, somos do tempo em que o colega Armando Oliveira e o Sr. Bastonário e muitos colegas estão aí, têm conhecimento que o inventário geralmente, pelo menos na província, era um trabalho dos solicitadores. Aliás, as questões de direito cingiam-se à forma à partilha, que geralmente eram os solicitadores que as faziam, por uma razão muito simples. Os advogados não sabiam fazer contas. E as questões de direito eram as contas, mais nada. Ora bem, eu começo aqui, portanto, muito rápido. Aqui o número do artigo 4º do inventário veio trazer aqui onde o Ministério Público, no número 4, o Ministério Público perde a competência para requerer inventário. E, aliás, o Ministério Público, digo já, que perdeu quase as competências para proteger os menores. O Ministério Público, aqui no artigo que é no artigo 7º, que é o curador especial, geralmente é o notário que nomeia o curador, quando antigamente era o juiz e devia ser o juiz novamente, ouvindo o Ministério Público. Outro caso do Ministério Público, competências do Ministério Público, que é o artigo 5º, cinge-se pura e simplesmente a ser um representante da Fazenda Nacional, porque quanto aos menores nem sequer fala aqui alguma coisa. E mais, no artigo 64, no artigo 64, nos quinhões, quando há o sorteio dos lotes, o número 5, quando o curador pode trocar os lotes dos menores com outros interessados, sem ouvir o Ministério Público. Reparem bem nisso no que pode dar, não é?
Mas voltando assim, ao princípio do inventário, lá aos primeiros artigos, há aqui nós ficámos no anterior processo civil, o artigo 32, o artigo 32 do antigo Código de Processo Civil, dava aos solicitadores, no número 3, nos inventários, seja qual for a sua natureza ou valor, só é obrigatória a intervenção de advogados para suscitarem ou discutirem questões de direito. E nas causas, ainda que seja obrigatória a constituição do advogado social, e nas causas, em todos os inventários, seja só em questões de direito, é que o solicitador não tinha intervenção. Neste momento, retiraram a intervenção do solicitador, e o solicitador só tem, quando recorrem para o tribunal para dirimir qualquer assunto que o notário envie, o solicitador já não tem poderes para o fazer, quando antigamente tinham até à relação. E podia alegar nos termos do artigo 32 do antigo Código de Processo Civil. Mesmo assim, portanto, o artigo dava aos solicitadores todas as prerrogativas no processo inventário, no inventário, seja qual for a sua natureza ou valor. Portanto, isso só é obrigatório o advogado quando se discutirem questões de direito. Mesmo assim, os juízes, verificando a competência dos solicitadores nesta matéria, apesar dos advogados e o Ministério Público serem intervenientes no meu processo, autorizavam e sugeriam que os solicitadores procedessem à forma à partilha. Como é sabido, é uma questão de direito. Quase sempre a única questão de direito dos inventários, porque raramente se discutiam outras questões de direito dos inventários. Eram muito raros os inventários em que se discutiam outras questões de direito. Este inventário veio-nos tirar muitos poderes que nós tínhamos no antigo Código de Processo Civil, que é mau. Agora, na nova reforma, era bom que fizéssemos o menos tentássemos repor aquilo que nos retiraram. Que vai ser um bocado difícil, não sei. Depois, mais à frente, os notários, como sabem, os notários não estão vocacionados para o litígio, para ouvir as testemunhas, para ouvir as partes, como havia o juiz. Nós, muitas vezes, nos inventários, tínhamos, nos gabinetes de juiz, resolvia-se muitas situações do gabinete de juiz. Agora, qualquer coisa pouco interessante é enviada para o juiz. E aquilo que, de facto, devia ser levada para o juiz, como é o caso de litígios jurisdicionais, o notário tenta resolver, mas uma das partes vai sempre, a que perde, vai sempre para o tribunal. Portanto, eu defendo que, no caso, por exemplo, na audição de testemunhas, que as testemunhas sejam ouvidas não pelo notário, mas sim sempre pelo juiz, quando houvesse testemunhas. Porque evitava-se logo recursos para o juiz, porque há sempre a outra parte não concordando, ouvindo as testemunhas. O notário ouve as testemunhas. A outra parte, e decide, e a outra parte não concordando, vai sempre recorrer para o tribunal. Portanto, é necessário estarmos a recorrer para o tribunal, o notário está a decidir alguma coisa, quando devemos ir logo imediatamente para o tribunal. Aliás, naqueles casos, eu, por exemplo, na audição das testemunhas, propunha, já falei nisto, notificava-se a cabeça casal, portanto, quando havia, por exemplo, a falta de relação de bens, notificava-se a cabeça casal, para nos termos do número 1 do artigo 35 no atual processo inventário, para 10 dias relacionar os bens. Caso a cabeça casal não viesse a repor os bens em falta, marcar conferência, audição prévia, uma tentativa de conciliação que está prevista no Código de Processo Civil, que é o artigo 591, porque o artigo 82 do Código de Inventário manda-nos sempre para o Código de Processo Civil, e o número do Código, e havia audição prévia. Não havendo acordo, imediatamente o notário remeteria ao tribunal. Este artigo. Depois, há outro problema que é nas situações, logo assim vem as citações é obrigatório, quando são devolvidas, é obrigatório os colegas e agentes de execução procederem às citações pessoais. É raro, não tenho conhecimento, pelo menos na minha comarca, no meu concelho, que é raro algum notário pedir a um agente de execução para que faça as citações pessoais.
e até notificações. Não sei porquê, mas claro, está lá que é obrigatório. E depois também há uma coisa muito interessante, que os notários confundem muitas vezes a citação com a notificação. Fazem a citação e pode haver graves prejuízos até para os interessados. Reparem, eles fazem uma citação, a pessoa recebe a citação, é citada. Mais tarde é notificada para a conferência do artigo 48 e alguém não recebe essa notificação, pode estar em causa o problema dos 2/3. E o notário está convencido que muitos notários o que é que fazem? Fazem nova notificação ou fazem nova citação. E o processo está parado até a pessoa ser citada, quando já tinha sido citada a primeira vez. E há estas confusões todas com o notário, que de facto deveriam também acabar. E isto também é falta de conhecimento dos notários, porque os notários não têm conhecimento, não têm o know-how do processo civil. Depois, na conferência preparatória, o artigo 48, 47, 48, a questão dos 2/3, eu digo, isto devia de acabar, não é? Já tem acontecido, não sei se os colegas sabem, mas já tem acontecido mortes, pessoas a suicidarem-se. Já aconteceu pelo menos um caso no Norte, em que a pessoa, por causa da questão da maioria dos 2/3. Isto cria muitos problemas. É interessante nos casos, mas a maior parte dos casos vai criar muitos problemas. Eu penso que esta história dos 2/3 deveria, pelo menos a primeira conferência, notificavam as pessoas para a conferência do artigo 48, e se faltasse alguém porque está no estrangeiro ou porque está ausente em parte incerta, deveria ser novamente notificada e só depois o artigo 48, só depois das pessoas muito bem notificadas e com conhecimento, a que deveria prevalecer. Como está, a meu ver, deviam acabar com o artigo 48. Quanto às licitações, as licitações, há ali um erro, aquilo não são licitações, aquilo é uma arrematação, é uma arrematação em carta fechada. O antigo artigo 1371 do Código de Processo Civil diz que a licitação tem uma estrutura de uma arrematação a que somente são admitidos os herdeiros e o congemieiro, salvo casos especiais em que, nos termos dos artigos anteriores, devia ser admitido o donatário ou o legatário. A licitação em processo de inventário existe desde 1832, que veio de França. Até a palavra licitação não existia, vem de francês. E toda a gente, nos inventários, no tribunal, quando havia licitações, as pessoas, olhos nos olhos, jogavam ali com todas as armas que tivessem para ficarem com o bem e com o lance maior. Porque todas as pessoas conheciam qual era o lance que o outro ia dar. Neste momento, não sabem qual é o lance que a outra pessoa dá, portanto, podem chamar tudo menos licitações. Mas dá aso a muitas fraudes, como por exemplo, principalmente até nos divórcios e no interior, onde há só um banco. Os colegas sabem que enviamos para os termos do artigo, para o processo civil, as licitações dos agentes de execução, em que tem-se que levar uma carta, tem que ser um envelope, um cheque de 5% do valor a licitar, em carta fechada, nos tempos do número 824 do Código de Processo Civil, mas só que, reparem, um casal divorciado em que têm o mesmo gerente de conta, conhecem-se, sabem a vida toda do casal, e um deles pode, no banco, indicar qual é o 5% do outro, o que tem acontecido. Eu não estou a falar de invenção, já aconteceu, indicar qual é o valor e a outra parte ter conhecimento da licitação do prédio da parte contrária. Isto tem acontecido, há outras formas depois de dar a volta a isso, mas tem acontecido. Reparem, isto para evitar estas situações, a licitação seria muito mais importante, olhos nos olhos, do que a carta fechada. E reparem, também no interior, onde há só um banco, nas partilhas por óbito, mortes de causa,
há sempre um dos herdeiros que tem, tem mais poder que outros em termos monetários, tem um conhecimento no banco e nesse banco ele, de certeza absoluta, que vai conhecer qual é o valor que os outros vão licitar. Outro erro também que está a acontecer é que fazem a carta fechada e há 4, 5, 6 verbas, a licitar e colocam as 6 verbas no envelope, indicam o valor total. E os notários, muitos notários atribuem os bens a quem deu o lance maior. Um erro enorme. Porquê? Porque à frente, quando na composição de quinhões, nos termos do artigo 61 ou 62, como havia no anterior Código de Processo Civil, se eu que recebo tornas queira, em lugar de receber dinheiro, queira receber um prédio porque está dentro do meu quinhão hereditário, como é que eu vou fazer se os bens foram todos adjudicados num valor na sua valoridade e não valor por valor? Há estes erros, isto é desconhecimento também do notários. Há também, como disse, portanto, este inventário dá-me a entender que foi feito assim um bocadinho em cima do joelho. Há coisas aqui a retificar e propunhamos, que eu vou-vos ler agora, as conclusões que serão entregues possivelmente no Ministério da Justiça ou da Ordem, e queria que os colegas ouvissem com atenção e se realmente aqui se podiam acrescentar ou se concordavam, e gostávamos de ter as vossas opiniões. Portanto, quanto à competência para instaurar processo inventário, sendo o inventário distribuído a notários em zona onde a competência possa ser assegurada por mais de um, a distribuição entre estes deve ser efetuada por meio do sorteio eletrónico e não por exclusiva escolha do requerente do processo de inventário. Portanto, o requerente pode escolher, mas não havendo escolha, o notário, como no PEPEX, não é? Uma escolha aleatória. E só os notários, não é, que estivessem interessados em proceder ao inventário, porque há notários que atrasam pura e simplesmente não querem o procedimento do inventário. Não querem. E, portanto, deveria de haver uma bolsa de notários nas comarcas que estariam dispostos, com formação, a aceitar os inventários. Depois, o processo inventário deve, a requerimento de qualquer interessado que alegue e fundamente inércia processual por parte do notário, ser transferido para o Tribunal competente, desde que seja manifestado o consenso dos presentes em conferência para apreciar o requerido ou mediante notificação a todos os interessados, assumindo-se o silêncio dos que não se pronunciem como assentimento. Não se julga plural exigir o consenso de todos os herdeiros, porquanto é normal haver herdeiros completamente desinteressados na marcha do processo. A competência territorial. A competência territorial deve ser alargada ao conceito de comarca ou outro similar, sem prejuízo de eventuais restrições por obstáculos geográficos óbvios, como seja os da insularidade. A tramitação do processo de inventário recomenda-se a eliminação do artigo 48 do regime de processo de inventário. Admite-se a ponderação da possibilidade de os herdeiros presentes em conferência preparatória possam decidir por consenso que a composição dos quinhões se realize por algum dos modos atualmente previstos no artigo 48, designando as verbas que devem compor no todo ou em parte o quinhão de cada um deles e os valores que devem ser adjudicados, indicando as verbas ou lotes e respectivos valores para que no todo ou em parte seja objeto de sorteio pelos interessados. C. Acordando na venda total ou parcial dos bens da herança e na distribuição do produto alienação pelos diversos interessados. Temos tido reportes de situações em que o conjunto de herdeiros, ainda que titulares de uma pequena porcentagem da herança, impõe aos restantes decisões irremediáveis sobre o património a partilhar. Acresce que no momento da conferência preparatória ou de interessados ainda não está fixada judicialmente a cota-parte ou percentagem que cada interessado tem da herança, que vai variar em função dos cálculos sobre cotas disponíveis, ineficiências, etc. O processo de inventário, quando tramitado pelos notários, não deve ter fases jurisdicionais.
Ou seja, em caso de litígio sobre a existência ou qualidade de herdeiros ou bens que implique a audiência e a inquirição de testemunhas, tais diligências devem recorrer por apenso, sendo resolvidas pelo Tribunal com competência territorial. A venda dos bens. Quando efetuada exclusivamente entre os herdeiros, deve ser a licitação verbal e presencial. Ao contrário das licitações abertas ao público, em que era corrente existirem fenómenos de coação nas conferências de interessados, em que só os herdeiros licitam, tal nunca gerou problemas. Vocês sabem que nas licitações que havia nas insolvências e nas ações de divisão de coisa comum, aparecia sempre alguém lá nos tribunais a não deixar que outros pudessem licitar, a dar dinheiro. E talvez fosse a razão, eu penso, a razão da carta fechada nas licitações fosse essa. Mas nos inventários nunca aconteceu isso, porque só os herdeiros e outras partes interessadas é que podem licitar. A venda para o exterior deve ser efetuada através de leilão eletrónico. Vantagens: transparência, maior divulgação dos bens com informação detalhada e fotografias, maior conhecimento por parte de todos os interessados dos bens em venda, favorece a igualdade de oportunidades, assim como a apresentação de propostas mais altas, redução dos tempos de procedimentos através de uma marcação célere do leilão. Prazos: seja no âmbito do Código de Processo Civil, seja num eventual regime de processo inventário, devem ser estabelecidos prazos para a execução dos dados que, nos casos dos notários, em que haja incumprimento sem justificação, permitam que os interessados requeiram a substituição do notário sem pagamento de quaisquer emolumentos. Isto é que deve acontecer também com os agentes de execução e até multas, porque se repararem, os colegas que tiverem inventários, nós temos que cumprir os prazos, os notários não, e estão um ano com os processos parados. As custas devem ser expressamente consagrado normativo a seguir em sede de custas para a elaboração do auto de transação ou partilha que coloque fim ao processo inventário, porque de facto a notário iria cobrar que é uma coisa longa. Depois, mandato: deve ser consagrado que no processo de inventário, quer corra no tribunal, quer no notário, o solicitador possa representar os clientes integralmente, só lhe sendo vedado as alegações do recurso para o Tribunal Superior. Isto acontecia no 32 do Código de Processo Civil anterior. Portanto, não estamos a pedir nada, estamos a pedir que nos reponham aquilo que era nosso. Organização burocrática do processo. É existir um normativo específico para a tramitação do processo inventário no notário, e este deve consagrar expressamente a simplicidade burocrática e a desnecessidade de aplicar ao mesmo as regras das escrituras públicas, nomeadamente a restrição aos usos de números, mapas, de colunas, identificação permanente dos interessados com o número fiscal ou as sucessivas referências aos documentos arquivados. Regime especial, reparem, separar numa certidão de inventário antigo com agora uma certidão de notário, uma coisa totalmente disparatada, não é? Regime especial de citação para agentes de execução. Um dos maiores motivos do atraso do processo de inventário prende-se com as dificuldades da localização dos herdeiros. O notário deve recorrer ao agente de execução para efetuar as citações sempre que estas se frustrem por carta com aviso de recepção, devendo a plataforma informática destes interagir com a ASEI, de forma a ser nomeado agente de execução por distribuição usando os critérios idênticos para o PEPEX. Isto está lá no código, mas está lá. Consagração de um sistema simples de partilha nos casos de interessados ausentes ou parte incerta. Constata-se uma evidente resistência à declaração de ausência e nomeação de curador provisório nos processos de inventário, sendo este um dos motivos para o aumento de dependência destes processos. Um grande número fica suspenso durante meses ou anos devido à dificuldade em localizar herdeiros ausentes a fim de serem citados. Sugere-se a ponderação do normativo que estabeleça prazos especiais para a determinação da ausência com caráter provisório, de forma a impedir a suspensão ad eternum destes processos, enquanto aguardam, nomeadamente, uma eventual resposta de representações consulares, fazendo intervir em sua representação o Ministério Público. Suspensão do processo por acordo. São geradas dificuldades às partes quando pretendem suspender um processo por acordo. A suspensão a pedido das partes deverá implicar a retirada deste processo do número dos pendentes sem especiais ônus ou custas. Era o termo de transação do tribunal. O termo de transação, nós nem falávamos com o juiz. Falávamos com o escrivão, olha, há um acordo, vamos fazer. Eu levava o termo de transação ao tribunal e levava o juiz, era só para deitar água benta, mais nada. Estava feito. Porque é que o notário às vezes complicam as coisas?
Notas, paralelamente às alterações normativas, é evidente a necessidade de investimento em formação na plataforma eletrónica, que é fraca, do suporte e na monitorização e evolução deste processo. Muito bem, colegas. Vamos então abrir o debate. Vai ser uma falha. Vamos abrir debate e intervenções dos colegas. Eu quero só lembrar que este processo, a nova legislação sobre o inventário, que foi aprovada já há 4 anos, não é? Sim. 2013, 5 anos. Maio de 2013. Foi uma proposta de lei. Março, 5 de março de 2013. Quando chegou à Assembleia da República, dizia expressamente que os solicitadores só podiam intervir em processo inventário com valor inferior a 5.000 euros. Ou seja, seria, provavelmente não conseguiram encontrar nenhum inventário com esse valor. E foi uma luta que se estabeleceu na altura, e lembro que tivemos de ir para a Assembleia da República, não só para alterar essa norma, mas também aproveitamos para chamar a atenção para o disparate que era o artigo 48, que é aquele artigo que diz que a maioria dos herdeiros podem decidir como é que se faz a venda, a organização da licitação, etc. Esquecendo-se que a maioria dos herdeiros não tem nada a ver com a maioria dos quinhões. Eu, por acaso, logo na altura tinha um processo de inventário em que os meus herdeiros eram 8, mas que correspondiam a um terço dos quinhões, e havia outros 2 que tinham 2 terços, mas esses tinham a maioria para decidir tudo o que queriam no processo, porque eram a maioria, e as 100 situações são comuns, é aquilo que... Mas, efetivamente, no Parlamento, apesar de toda a gente concordar, não se conseguiu essa alteração, só se conseguiu que se no processo de inventário se considerasse a competência do solicitador, mas entenderam que quando se recorria para o Tribunal, como o juiz passava a ser uma instância de recurso, que o solicitador não podia ter. Estas propostas que aqui estão resultaram da conferência que organizámos aqui há uns 15 dias, na Ordem, sobre esta matéria e de conversas com os colegas que têm intervido mais. A Ordem organizou um inquérito pedindo a todos os colegas que dessem sugestões sobre o que é que se poderia alterar. E tenho a dizer que, bem ou mal, recebemos sugestões de perto de 100 colegas. Desses, houve muitas que só diziam assim: eu não tive processo de inventário, pouco sei. O colega Miguel foi um daqueles que mais sugestões apresentou, e por isso que praticamente o nomeámos expert nesta matéria, porque apresentou uma série de sugestões. Mas, como é evidente, temos colegas que têm participado muito do processo de inventário e que não nos enviaram nenhuma sugestão. Portanto, está aberto o debate. Peço aos colegas que se queiram inscrever que façam sinal. Sou desde já o nosso colega Amilcar. Fala bem, muito bem. Vamos fazer uma ronda de três pessoas. Mais alguém que se quer inscrever? Muito bem. O Sr. Presidente Emérito Amilcar. Bom dia. Desculpe chegar atrasado, porque enganei no arruamento onde fui entrar. Por isso peço desculpa, deve ter sido dito alguma coisa que eu não posso comentar. Mas eu vou dizer a razão principal que estou aqui. Sou totalmente contrário a processos de inventário por notários. Pelas seguintes razões. Primeiro, o valor exagerado que os notários têm cobrado e a forma como alguns fazem, que cobram o primeiro pagamento e depois põem lá o processo 6 meses ou 7 sem fazer. Isto é uma desonestidade da parte de alguns notários, a quem já tenho dito isso. Se não querem fazer os processos, digam claramente às pessoas. Segundo, o facto de serem feitos nos notários não beneficia ninguém, a não ser o próprio notário. Não beneficiou ninguém. Prejudicou todas as pessoas. Tornou o processo mais lento, mais difícil e mais desigual. O célebre artigo 48 é a maior enormidade que jamais se viu. Um grupo de pessoas poder dispor daquilo que os outros têm direito a receber. Até depois como há citações, defenderam-se criando umas listas de citações fantasmas que não são, permitindo, parece, que os estranhos também possam participar das licitações quando fazem reverter para o Código de Processo Civil a forma de licitar.
que ele chamou de licitar, que não é defender. Portanto, essas razões são as que eu considero totalmente suficientes para dizer que não queremos inventário nos notários. São razões suficientes e nós temos que nos bater por isso. Temos que nos bater por isso, mesmo que possamos perder. Porque eu conheço muitos advogados que nunca viram um inventário. E aí que está o mal. E aí que está o mal. Alguns sabem, não são a maioria, mas alguns sabem, poucos. E, portanto, deixaram passar tudo. É outro problema que nós conhecemos. Na Assembleia da República ninguém lê nada. Só se pronunciam os chefes. Os chefes e conforme a sua opinião pessoal. Mas quando dão o erro, já é tarde. Portanto, não é possível manter o sistema no notário. Como não é possível uma série de incongruências que aparecem neste processo do notário, que, porque dá aquela coisa, pode ir tudo parar ao tribunal e pode voltar e nunca mais acaba. E depois, ainda mais desonesto e mais desagradável, o notário aceitar que aquilo que faz está sujeito ao juiz julgar ou não que ele fez bem ou fez mal a partida. Isso é uma coisa absolutamente inacreditável. Ou o notário é competente ou não é. Se é competente, não tem que ter os inventários. Se é competente, não tem que ser o juiz a pronunciar depois do inventário ter acabado para lhe dar a sentença final. Não consigo perceber essa situação. E é mais uma série de coisas. Portanto, o que eu me bato, e não vou dar muito tempo, é que a Câmara, independentemente dos advogados que querem isto ou aquilo, se deve bater contra a existência do inventário dos notários. Primeiro, e antes de tudo, há razões mais suficientes. E segundo, que se bate, de facto, pelos direitos profissionais dos seus setores. Isso compete à Câmara fazer. Mas se consegue ou não, tudo depende conforme os armas que souber usar. É isto que eu queria dizer. Muito obrigado. Muito bem, colega Paula, aí à frente ao... Muito bom dia. Eu subscrevo grande parte da intervenção do colega, porque efetivamente é assim que acontece. Eu tenho vários inventários em que os prazos, os processos estão simplesmente parados, não são tramitados e tem que se andar, eu passo expressão, beija a mão do senhor notário para que me tramite os processos, para que me cite, porque eu consegui as moradas, para que eu nomeie um agente de execução para fazer a citação. Mesmo assim, há quem entenda que não deverão ser os agentes de execução. Eu pergunto quem mais será então no caso da impossibilidade de citação. Tal como o Miguel disse bem, confundem a citação com notificação, porque citação é uma vez e eles citam e passam por isso tudo. Outra coisa com que eu me deparo e é completamente disparatada é o facto de algo que se vá a pensar ao processo tem um custo. Eu, se tiver que fazer uma reclamação à relação de bens, no tempo em que eu, e sou desse tempo, em que os inventários iam para o tribunal, porque se não há, de facto, uma forma possível de um entendimento cordial entre as partes no notário, porque é que vai haver no notário agora com os inventários, é um disparate. E portanto eu sou daquele tempo, de facto, com já largos anos de experiência, de que eu, se tivesse que fazer uma reclamação de bens num processo de inventário tramitado pelo tribunal, eu simplesmente o faria, ainda naquele tempo, entregar o documento e querem-me dar o duplicado. Agora não, eu posso fazê-lo, mas sou notificada para pagar e tem um custo. Tudo tem um custo para nós. Para os notários, não. Para os notários é um absurdo. As taxas, as tabelas, não é de todo, e nem se pode comparar a forma e o processo, de custear um processo de inventário à antiga, e agora é um absurdo o preço, a prepotência de muitos notários sem praticamente fundamentarem a sua decisão, multarem-nos, porque isso acontece, e uma unidade de conta, 2 unidades de contas, é frequente, isso está a acontecer. É crucial, e eu sou
sou do entender que esta ordem tudo fará para que isto possa ser alterado. E isto tem que ser alterado, porque há quem diga que não podem ser 2/3 e não a decidir, portanto, a repartição e no fundo, o final do processo inventário. Eu diria mesmo, e já ouvi de uma pessoa que muito sabe do processo civil, que considera este procedimento um erro tão crasso que esbarra na inconstitucionalidade. E de facto, pensando bem, é verdade. Não pode uma maioria decidir pelos outros. Todos têm direitos, todos são herdeiros. Não é por isso. Independentemente de o ser ou não, não pode 2/3 decidir, Miguel. E sabes? Isso é um aspecto que já está constituído. Mais colegas para se querem escrever? Eu, entretanto, quero chamar a atenção aos colegas o seguinte. O despacho acionista que criou o grupo de trabalho para elaborar alterações ao regime do processo inventário diz logo à partida que tem como pressuposto que no futuro o interessado que requer o processo é que define se quer ir para o notário ou para o tribunal. Como é evidente, isto é um pressuposto do grupo de trabalho. Eles vão elaborar a sua proposta de lei que irá à Assembleia da República, e na Assembleia da República tudo pode acontecer, até porque atualmente o que está a acontecer é que, ao contrário daquilo que se viu noutros governos, normalmente os projetos de lei, as propostas de lei que vão do governo, quando chegam à Assembleia da República, são profundamente alteradas, devido à falta de maioria que é conhecida. A questão dos notários, provavelmente a maioria dos colegas não sabem, mas tem um problema prático, que é foi-lhes entregue o processo de inventário um bocadinho como forma de compensação pela perca do exclusivo na escritura pública. Isto foi uma medida evidentemente política, mas falhou num aspecto e esqueceram-se de um aspecto. Os notários das pequenas comarcas têm um fundo de garantia salarial, não é assim este nome, é um fundo de compensação, que lhes permite receber cerca de 5.000 euros, desde que o número de escrituras que fizeram não tenha atingido esse valor. Esse fundo é organizado pela Ordem dos Notários. O que quer dizer que, em termos práticos, um notário que fez escrituras que lhe dão um rendimento de 1.000 ou 2.000 euros num mês, sabe que vai receber 5.000 euros. Se lhe entraram 5 inventários que lhe dão mais 500 euros, em teoria de emolumentos, ele não recebe nem mais um tostão, porque continua a receber exatamente os 5.000 euros. E, portanto, ele tem que fazer um trabalho enorme, meter-se numa área que não conhece, que não domina, e sem ter nenhuma compensação monetária. Essa é uma das principais razões que leva a que os notários tenham um pouco interesse, nomeadamente os notários das pequenas concelhos, têm pouco interesse em tratar do processo. A razão da existência deste fundo foi uma forma que os notários e a Ordem dos Notários encontrou para garantir a existência de um notário em cada concelho do país e assim garantir um monopólio e um número reduzido de notários, por um lado, mas a cobertura do país todo. Mas está a ter esta questão. É por isso que nesta proposta se diz que só os notários que manifestem interesse em tramitar o processo inventário é que o devem tramitar. A Ordem dos Notários tem que resolver esta questão. Ou tem interesse ou não tem interesse. Depois, realmente, houve colegas que nos chamaram a atenção que os notários, ao contrário dos juízes, são muito acessíveis, são mais acessíveis para se falar com eles quando há problemas nos processos, do que o juiz que, em especial nas comarcas grandes, não tem, é extremamente difícil falar com eles. Mas o ponto charneira, e aí parece que não faça haver colegas que acham que é melhor notário escrever o juiz e não sei o quê, é que realmente que haja esta possibilidade de opção. Embora tenha um defeito, eu estou sujeito a ter de tratar de um processo de inventário num notário porque foi requerido por outra pessoa, um herdeiro requeriu o inventário e eu tenho de tratá-lo. É por isso que aqui nesta sugestão está escrito que os herdeiros podem decidir que o processo saia do notário, seja para ir para outro notário, seja para ir para o tribunal. O mecanismo dessa decisão é que tem que ser depois afinado. Vamos a ver, porque eu tenho muito receio do que pode acontecer neste processo legislativo, não só pelo trabalho que sairá do Ministério da Justiça,
como principalmente pelo que pode acontecer à Assembleia da República. Aquilo que o colega Amílcar ali contou foi um bocadinho o processo de 2013, foi um bocadinho externo, quer dizer, portanto, a Assembleia da República alertada para esta questão da maioria de 2/3, apesar de todos os senhores deputados reconhecerem que era um disparate, não o alteraram, e só depois a prática é que veio mostrar o que é que as consequências, infelizmente é assim. Outra questão que se passa aqui com os notários é uma questão que já se passou com os agentes de execução. O Ministério da Justiça fazem estas leis, mas depois ninguém acompanha, nem tenta evoluir, nem corrigir o que se passa. Deixaram-nos mais ou menos sozinhos. Nós, no caso da agente de execução, mexemos, fomos criando um sistema informático, fomos fazendo coisas, mas os notários têm tido a perspectiva de que deve ser o Governo que lhes trata dos assuntos e temos estas consequências. Pergunto se há mais alguém que queira falar, porque senão... Deixa-me só responder Claro. ao colega amigo. Tem razão daquilo que disse, mas quando vai para qualquer processo civil, só os herdeiros é que podem licitar, não podem expor fora. Mas Sim. a atual lei Sim. permite. Não permite. Pois, se não está a entender, Pois. aquilo dá força para isso. A forma como Sim. mal está Mas- reduzida, ela está mal reduzida. Mas não, Dá-lhe é só para os força herdeiros. Eu sei que não, mas posso fazer. Ah, O problema está aí. Pois. Desculpe, mas agora estamos a falar. O Diga. problema está aí. É uma história que não é bom dizer-se, mas eu não tenho medo de dizer, já tenho anos suficientes para poder dizer. Quando o Governo fez aquela golpada de acabar com o notário, o notário público para ser os notários particulares, como viu que não recebia dinheiro, criou aquela pouca vergonha de substituir os notários pelos conservadores e portanto, pôs os conservadores em fazer concorrência com os notários. E com mais, que já foi corrigido, com valores inferiores. É verdade que os notários novos que vieram, entretanto, alguns não vinham bem preparados, mas com o andamento já estão quase todos capazes. Portanto, os notários já estão, para as escrituras, para aquilo que é a sua função, eles estão competentes. Para o resto não estão. Nem querem. Isto ainda tem esta situação. Serve o primeiro preparo e o processo hospitalar, mas já lá tem. Mas, ora bem, é só rápido, é só lá, com referência aos 2/3, é só quero saber que colega, eu peço que não percas tempo por isso, porque Não, o não, Ministério não. da Justiça já Não, aceitou mas- acabar com essa norma. Não é isso. O problema já acorda-nos, portanto, o problema de ofender a legítima. Já acorda-nos a anularem decisões dos 2/3. Pronto, mas essa matéria, tanto quanto eu percebi, já é absolutamente pacífica. Toda a gente está de acordo que é uma disparate esse artigo e, portanto, estou convencido que isso não vai ser questão. Muito bem, colegas. Vamos então passar para o tema seguinte. Temos connosco o Maître Patrick Whelan, é um colega, o Huissier de Justiça belga, que nos vai falar do auto de constatação na Bélgica. Nós já tivemos a oportunidade de falar e ouvir algumas experiências sobre os autos de constatação, nomeadamente na França. Nunca tivemos, a Bélgica é também um país onde o auto de constatação é uma tradição, e achamos extremamente importante que perceber como é que funciona o auto de constatação num país como a Bélgica. O Maître Patrick Whelan é um dos membros da União Europeia dos Huissiers de Justiça e teve a paciência de cá vir. Vai falar num misto de francês, inglês e português, se calhar, ainda vai tentar falar alguma coisa em português. Je vous remercie beaucoup par votre présence, maître, par venir dans l'après-midi hier pour vous aller maintenant dans une heure ou deux pour votre pays. Mais, s'il vous plaît, c'est à vous pour parler. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vais d'abord régler le problème technique, qu'on voit le PowerPoint, que vous comprenez quelque chose à ce que je vais dire ici.
First of all, I would thank the organization to invite me to this Congress. It's very nice to be here with a full audience to speak about the statements of facts. I will speak a little bit in English, a little bit in French, and on the PowerPoint you will have a little bit in Portuguese. So if you don't understand anything, please stop me and I will try to explain it on the other way. Donc je commence en français. Le constat de l'huissier en Belgique constitue une activité accessoire. Donc on est agent d'exécution, mais les constats se font en dehors de ce côté de l'exécution. C'est vraiment une partie à côté de l'exécution qu'on fait tous ces constats. Ce qui est très important chez nous en Belgique, c'est notre indépendance et notre neutralité. C'est-à-dire qu'on est totalement indépendant, on ne prend pas de position. Et cette indépendance et cette neutralité est vraiment mise au profit des constats qu'on réalise quotidiennement. C'est quand même une compétence assez importante chez nous. Le but aussi dans les constats, et c'est encore une fois cette notion d'indépendance et de neutralité, c'est de conseiller le client qui vient nous demander d'effectuer un constat. C'est-à-dire il vient chez nous, il demande de faire une constatation. Parfois ça sert à quelque chose, parfois ça ne sert à rien. Donc quand ça ne sert à rien, il faut le lui dire, écoutez, ça ne sert à rien de faire ce constat, ça arrive très régulièrement, et à ce moment-là, il ne doit pas payer les frais et ça ne sert à rien. Mais quand ça sert, on peut le conseiller et voir qu'est-ce qui est le mieux pour lui dans sa procédure. Now I will continue in English. With the International Union of Judicial Officers, we have made a survey about the statement of facts in Europe. And we see in the results that only 42% of the countries that knows the statement of facts in Europe. So there's not very much of country who knows the statement of facts. There are Belgium, France, Lithuania, Luxembourg, Moldova, Montenegro, Poland, Romania, Slovenia, Switzerland, Czech Republic, and the Netherlands. And 58% doesn't know this skill in Europe. I speak now about all the world, but all in Europe. So it's very important that each of the countries improve this new competence of statement of fact. I think it's very a value for us that we can make, and the purpose is really to have this statement of facts in all the countries in Europe. And I've heard in Portugal the situation is a little bit complicated about this matter. And it's a monopolistic activity in only 3 back countries, Belgium, Lithuania and Switzerland. Only of 3 back countries, it's a very important material for the judicial officer. And in more than 50% of the countries who know the statement of facts, it's only a minor activity. So I think it's a lot to do with the statement of facts, and each back country must try to put all our knowledge together to put this statement on facts on a European scale. So what can we do in Belgium for statements of facts? We are doing statement of facts in all the kind of material you can imagine, in the construction, in the state of a building, of an apartment, when you sell an apartment, when you buy an apartment, when you rent an apartment, to make a state of the play, of the situation of the apartment. Websites and computers, the statements of facts on internet. I will go a little bit longer of this. The intellectual property, lotteries, disturbance, malfunctions, measurements, the surface, humidity, sound. We have all the instruments to make a statement of facts about the sound or for other things. Short message, voice message, damage, harassment, adultery, a little bit less now, but we have done a lot. Unfair competition, strike, open safe accounts, bank accounts, all the goods who are in the safe. We are going there to make a statement of fact to see what is in this account. And in my daily work, we sometimes do some wild things. The most wild things I must do for the statement of facts, I was called by an hospital and they had put the false dead man in the coffin. So 10 days after, we had make an exhumation,
and open the coffin, put him out, and do the white man, that man also in and doing again. So you see, we do anything, a statement of facts. I was going on the rooftop of a church to see that there are some workers who are a little bit drunk. They were sleeping on the roof on the church. So all the things you can imagine, we can make a statement of facts. In the future, we are going with the technologies, statement with internet, statement of facts with drones, the artificial intelligence. So it's going, the evolution is going very fast, and it's very important that we find the way how we can get in this with our statements of facts. A definition of the statement of facts, and now I continue in French. Je peux citer ici un professeur de droit décédé maintenant, mais très réputé en France, le professeur Perrault, qui a dit qu'on ne peut parler de constat que dans les hypothèses où l'huissier de justice est requis à titre principal et exclusif. Donc c'est uniquement lui qui peut le faire pour relater en principe dans un écrit, donc tout ce qu'il voit, il le met dans un écrit, et conserver à titre de preuve un certain nombre d'éléments de faits susceptibles d'entraîner des conséquences de droit. Et c'est ici ce qui est très important. The judicial officer knows only the facts. He makes no conclusion. He sees something, he writes what he sees in this document, he only uses his senses, and he cannot do more than another people can do. This is very the great principle. In Belgium, our principle of statement of facts is in Article 519 of our judicial code. And I say it in French, les huissiers de justice peuvent effectuer à la requête des magistrats ou à la requête des particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de faits ou de droits qui peuvent en résulter. Donc ici aussi, on ne parle que de constatations purement matérielles. L'huissier de justice ne peut faire que ce qu'il voit, il ne peut pas aller au-delà. L'huissier n'est pas un juge, c'est le juge qui fait les conséquences. We have two kinds of statements of facts. We have first the statement of fact at request of an individual, or the statement of facts doing at request of a judge. So two different kinds of statements of facts in Belgium. For the statement of facts, when it's requested by an individual, I have a call from a person who asked me to do a statement of facts. I have no power of compulsion. I can only do, so as I said, things that everyone can do. I can go to a mall and buy something. I have to respect the right of the privacy, and I cannot act like a private detective. I can only do I see what I see, I put it in my statement of fact, in my report, and that's it. I must also give my name. I must declare who I am and what I'm doing. So when something is asking me who I am, what I'm doing, I must say I'm a judicial officer who is making a statement of fact, and my name is Patrick Gillen. I have one example from a colleague of me who has he had made a phone call. He has said he was another person. He has a criminal pursuit against him. So it's a very, very big deal, very big responsibility. You must say how you are, and you must not make a provocation against the other person, where the person for you who are working for is trying to have right. You cannot work for him. You are independent, and our neutrality is very, very, very important. The second statement of fact is at request of the judge. This is something different. So a party is going to the judge and asks to the judge to give a title, a decision, where he can go a little bit further, a little bit, can ask to the judge that allows me as judicial officer to go to make some other thing. The thing I do very often, there's a restaurant and I cannot go in the kitchen when the owner of the restaurant is not agree with me. So when the judge allows me to make a statement of facts to see what's in the kitchen, I can go in the kitchen. And even that the owner of the restaurant doesn't allow me to go to the kitchen,
I can ask the policeman to come with me, and I can go in. It's the same when the wife must make a statement of fact in the apartment of his husband for the goods they are in this apartment, and the husband doesn't allow me to go in this apartment. I can ask the wife can ask to the judge to allow me to go in this apartment to do the statement of fact. So, and then if he's not there, I can ask a locksmith to help me to open the door, and I go in, I write my statement of fact. This is as a request of the judge. It's a very important thing we can do. Eu vou só parar um bocadinho, porque estão-me a dizer que lá ao fundo tem dificuldade em ver o PowerPoint e tentar fazer aqui uma ajuda naquilo que se tem a ver aspectos que eu acho especialmente relevantes nesta intervenção do Patrick. Ele chama a atenção que quando vai fazer uma autoconstatação, vai fazê-lo com o acordo e a autorização das pessoas e que, como é evidente, se não existir esse acordo, só o poderá fazer, e aí já na condição de o IC de Justiça ou agente de execução, se houver uma ordem do Tribunal. Nós cá em Portugal, como sabem, temos duas soluções. Uma é a verificação que é feita, portanto, não judicial, ordenada pelo juiz a um agente de execução ou a outro oficial público, se assim o entender. Poderá, teoricamente, até ordenar a um solicitador, mas os casos que conhecemos até agora, portanto, são a determinação a um agente de execução. E a outra é o autoconstatação voluntário feito a pedido das partes, que é aquele que é feito, por exemplo, quando se quer determinar o estado de um edifício, por exemplo, para arrendamento. E o Patrick traz também aqui uma situação que será cada vez mais comum, aquilo que se declarou ou que se escreveu na internet, no Facebook, aqueles que, por exemplo, que escrevem sucessivamente disparates ofensivos e que alguém quer ter uma prova que foi escrito em determinado momento, em determinada hora, é, por exemplo, uma autoconstatação que hoje se torna cada vez mais vulgar. Portanto, se houver alturas que os colegas não percebam alguma desta intervenção do Patrick, levantem o braço que eu vou tentar ajudar a traduzir. Thank you, Mr. President. Now I'm going further for the statement of facts on internet. Oops. We have some translation on there. Here I'm going on in French. Quand vous faites un constat sur Internet, il ne faut pas croire qu'on allume son ordinateur, on prend la photo de ce qu'on voit et c'est tout. Non, il y a toute une préparation à faire pour garantir que ce constat peut avoir force légale. Parce qu'une chose que je n'ai pas encore dite, c'est notre constat qui est fait par huissier a une grande force de preuve. C'est-à-dire pour contrer le constat, il faut y aller, il faut faire beaucoup de choses et ce n'est pas évident. Si quelqu'un prouve que j'ai menti dans un constat, je perds mon travail. I lose my job when I do something wrong. When I see when I say in the statement of fact this snap is blue and someone proves no, it's not blue, it's white, I lose my job and it's done. So we have this responsibility which is very, very important. Il y a tout d'abord pour les constats sur Internet l'environnement de travail qui doit être fiable. Il faut avoir un ordinateur récent. Il ne faut jamais travailler sur l'ordinateur du requérant de la partie qui demande le constat. Parce qu'il faut être sûr qu'on soit sur une page Internet qui soit encore valable, ouverte à tout le public. On peut avoir les cookies, les caches qu'il faut supprimer. Il faut avoir un système d'exploitation très récent qui doit être mis à jour. La version des logiciels, également, il faut vérifier qu'ils soient à jour. Il faut avoir un antivirus qui doit être très performant. Et il faut également vérifier l'heure mondiale. Il y a toujours une heure mondiale, il faut mettre son ordinateur à cette heure-là pour vraiment être sur l'heure la plus exacte possible. Et naturellement, toutes ces étapes qu'on fait, il faut les relater dans le constat. Il faut dire 1, j'ai fait ça, 2, j'ai fait ça, 3, j'ai fait ça. Une fois qu'on a ça, qu'on a tout le matériel, il faut certaines opérations encore avant de procéder au constat. Il faut supprimer tout ce qui est historique, supprimer tout le cache, tous les cookies. Il faut renseigner l'adresse IP de l'ordinateur, très important. Et ici aussi, chaque élément est mentionné dans le constat. Todos compreenderam? Ok. Já somos muito poliglotas. C'est très bien.
Ensuite, on passe au constat. Et dans ce constat également, l'huissier doit rester totalement neutre. Il ne peut pas provoquer le constat. Vous pouvez me dire comment est-ce qu'on peut provoquer sur Internet? Tout simplement en créant un avatar qu'on se fait passer pour quelqu'un d'autre, pour faire passer... il y avait une décision à Paris où quelqu'un s'est fait passer pour un jeune garçon pour prouver que la personne s'intéressait au petit garçon. Non, il a provoqué. On ne peut pas provoquer une situation, on ne peut pas tendre un piège à la personne contre qui on veut utiliser le constat. Et ici aussi, on ne peut pas dissimuler son identité. Donc s'il y a quelque part des informations qu'il faut mettre, par exemple s'il faut acheter quelque chose sur Internet, je dois le faire en mon nom propre. Si je ne le fais pas en mon nom propre, je risque également des poursuites pénales. Donc comment se passe le constat? Je dois faire une description de toutes les manœuvres, c'est-à-dire inscrire l'adresse que je mets, imprimer toutes les pages, joindre toutes les pages à mon constat, déterminer l'adresse IP du site que je visite, déterminer le nom de domaine. Si je vais sur un site, c'est le site de la Chambre nationale, huissierdejustice.be, il y a des programmes où on sait avoir tout l'historique de ce site que je dois également joindre à mon constat. Donc au début, on pense que le constat sur Internet, c'est facile, on va sur le site, on constate et le client est content. Non, il y a tout un process qu'il faut respecter pour ce faire. Prochain point qui a pas mal d'actualité chez nous, c'est le constat par drone. Donc vous prenez le drone, you know that drones has invaded our daily life since a few years. You have drone everywhere. In the beginning there was no regulation. Now you see in every back country is a lot of regulation to regulate these drones. So you cannot fly with any drone where you want. But this kind of statement of facts open new doors for us, because we can do statements of facts that we cannot do any years ago. On a rooftop that's very high, the walls, we have a lot of things we can now do with the drones. But here, same as the statements of facts on internet, we have a lot of things to do before. Firstly, you have the legal conditions. You must do not forget that in the sky you must respect the law too. Not only on the earth, but in the sky too. And the digital officer must respect all the regulation. In Belgium, first of all, you must know what is a drone. In Belgium, a drone is defined as an unmanned aircraft with a maximum weight of 150 kilo, piloted from a remote control station. So he has his control station and he's playing with his drone. And to be able to fly with a drone, he must respect a lot of rules. He must have a license, a registration, an authorization, a training, a certificate of conformity of the drone too. So you see here, this is from our government in Belgium, the different permitting you must have to can fly with a drone. You have under the little drone, less than 1 kilo, you use in your garden, that you can do, but we cannot do this. We must have drones to go in the cities, to go by the people, and then you have different permitting for the work you have to do. And I know it's not easy that we ask to all of the judicial officers to have this knowledge to can work with a drone. So it's possible to work also with a service provider, someone you pay to do the work. But then you must be very careful that he must do what you said to him, and you must be careful, because to make a statement of fact, it's not the person who is working for you who is doing the statement of fact, it's the official judicial, the judicial officer who is doing the statement of fact. So you must be very careful when you are asking someone else to helping you to make these statements of facts. Senhor Tradução? Não? Muito bem. Isso aqui. Now the conditions of the statements of facts by drones. The first element you must know is the first time it's not the judicial officer who is seeing what is constating. It's the drone. So he must be able, in any case, to see the drone.
because the drone is seeing something. If the judicial officer don't see the drone, it's a bit difficult to can attest what the drone have seen. And the second time, he must also see what's happened on the remote back control. Some drones you can see on your smartphone, some is on the other screen, but you must see what the drone is seeing. The drone is the eyes of the judicial officer. And it's here for the first time we have a sort of indirect, a deported statement of facts. It's not I who is doing the statement of facts, but it's the drone. But there are also some dangers of the statement of facts of drones, and we must be very careful, because when we're beginning good with the statement of facts, it will be a good thing for us to do in every day. But if you're beginning in the wrong way, I think we can lose all this competence, because it may cause a damage to the third party. If you are flying with a drone in the city, you must be very careful. You must know what you are doing. We have the GDPR regulation, so when you are filming other people's, you must blur these people's. You have the responsibility of the remote pilot, so if you are taking another person to take control of the drone, you are responsible for this guy, and you have all the responsibility of myself when I'm doing this. So when I've not my license, when I've not have done all the rules to fly with a drone, I will have a lot of problems. So you must be very prepared to do this, to make this statement of facts by drones. Everyone is okay? Yes. Now a little word of the future. In Belgium we are now very focused on artificial intelligence. I went with the union also to a lot of meetings of the artificial intelligence. It's going very quickly, and some of us are afraid of this kind of things, which is coming very fast to us. The CEPEJ, the European Commission for Efficiency of Justice, has taken a European Charter of Artificial Intelligence in judicial matters. So it's the first time it will be adopted in the plenary session of December. It's the first time. I think it's very important to implement this in all the countries, and even but also with the statement of facts. And why for the statement of facts? Because you know the artificial intelligence is not a computer who is beginning to have life. No, someone is behind this artificial intelligence, an IT man who is programming with algorithms, blockchain, open data, who is doing all the things. But you cannot leave the control of a program who is playing with the artificial intelligence without a control. And in Belgium, we think that the official judicial can make a guarantee to this artificial intelligence to control all the process, all the algorithms, all the open data. So we can have, we are working on this now in Belgium, to have a role to play in the coming of the artificial intelligence, because it's coming very fast, and as a European way, they want to go very fast with this kind of things. Les bonnes pratiques du constat, donc comme je vous ai répété, c'était un peu le fil de mon discours, c'est qu'il faut être très prudent, il faut le faire avec une grande rigueur, une grande responsabilité, il faut savoir ce qu'on fait, ne pas se laisser avoir par les partis qui parfois essayent de nous pousser un peu plus loin en nous demandant de constater des choses qui ne sont pas totalement exactes, ou qu'on fasse des conclusions, ou qu'on imagine des solutions dans le constat. Non, on fait un état des lieux. Tout constat que j'écris, je l'écris au présent. Je suis à cette adresse, je vois ceci, parce que quand on l'écrit au présent, au moins c'est ce qui s'est passé. Il faut l'écrire rapidement, dans un bon langage, que ce soit compréhensible pour le juge, parce qu'ici aussi, c'est le juge qui va le lire et qui va donner ses conclusions juridiques à ce constat. Je prends l'exemple de l'adultère. Quand je vais voir pour un adultère, je ne constate pas qu'il y a un adultère, je constate tous les éléments. Il y a un homme qui est là qui ne devrait pas être là, ou d'autres choses, et c'est le juge qui va décider si c'est un adultère, oui ou non. C'est pas moi. Donc on est dans une indépendance totale à ce niveau-là. En conclusion,
le constat évolue très vite, et pour moi, il est sans limite, parce qu'on peut l'adapter à chaque situation quotidienne. En Belgique, on l'utilise beaucoup, en France, on l'utilise encore plus. En France, je crois qu'il n'y a pas un jour, qu'il n'y a pas un huissier qui ne fait pas un constat. Chaque travaux public, quand on fait une nouvelle route, quand on fait quoi que ce soit, on utilise l'huissier de justice pour garantir cela. Au final, je vous signale que l'Union internationale des huissiers de justice va organiser son conseil permanent ici dans un mois, et on a mis le constat à l'ordre du jour, et on va essayer de faire les bonnes pratiques du constat au niveau de l'Europe, essayer de promouvoir et donner les instruments que le Portugal pourra prendre aussi, afin que chaque pays pourra discuter au sein de son gouvernement afin d'implémenter ça avec vraiment les bonnes pratiques au niveau de l'Europe sur le constat. J'espère que vous avez pu suivre. I hope you could follow me a little bit. And thank you very much for your attention. And if you have questions about statements or facts, you can always send me an email, and it's a pleasure for me to give you an answer. Thank you. Merci, Maître Patrick. Nós estamos, como é habitual nestas coisas, atrasados no horário, portanto não temos muito tempo para debate. Eu quero chamar a atenção só dos seguintes aspectos. Como sabem, a Ordem está já a fazer formação nesta área dos autos de constatação. Estamos a disponibilizar uma plataforma informática que permite a localização geográfica, a hora a que se faz o auto de constatação e o depósito do auto para garantir que ele não é alterado nem destruído por qualquer razão posteriormente. Agora, como foi muito sublinhado pelo Maître Patrick, o trabalho na autoconstrução exige muita responsabilidade, muito rigor, vai ser apreciado ou poderá ser apreciado pelo juiz e é livremente apreciado, portanto o juiz pode considerar que não é suficiente. Nós estamos a tentar, portanto, entrar neste mercado, vamos chamar-lhe assim, habituar as pessoas a usar o auto de constatação e demos como salto os nossos clientes, tendo especial cuidado quanto à questão dos nossos impedimentos. Portanto, é evidente que nós não vamos fazer uma auto de constatação para alguém que é o nosso cliente objetivo e que, portanto, perdemos a nossa independência num futuro conflito. Temos uma disposição legal que nos ajuda, que é o artigo 127 do Estatuto, que diz expressamente que não se aplica o segredo profissional quando o serviço prestado pelo nosso associado se destina a comprovar ou certificar uma determinada situação de facto. Esta é a linha que nos ajuda nesta matéria, que nos permite que, quando vamos fazer uma autoconstatação, não se venha dizer, então primeiro tem que pedir autorização ao bastonário para dispensa de segredo profissional. Dito isto, colegas, como estamos muito atrasados, a não ser que haja alguém aí que tenha alguma questão assim muito grave, eu iria passar para o ponto seguinte da ordem de trabalhos. Tenho, vamos lá ver, uma questão muito grave. Bom dia, eu posso perguntar em francês? Oh, em francês Perguntar sim. há dois PowerPoints atrás, eu não percebi. Relativement à deux PowerPoints derrière, est-ce que vous pouvez reculer et expliquer par rapport aux data que vous avez expliqué, parce que je n'ai pas compris. C'est celui-là? Oui. C'est l'agence artificielle, c'est tout un ensemble de données. On parle de justice prédictive, on parle de tellement de programmes qui se régulent automatiquement. Par exemple, la justice prédictive, c'est quoi? C'est toute la jurisprudence qui est mise dans un gros bac, et c'est la machine qui choisit, pour ce cas-là, il faut condamner une personne de telle manière. Et je trouve ça très dangereux que c'est une personne hors du domaine judiciaire qui crée un tel système, parce que celui qui crée le système peut le contrôler. Et nous, en tant que huissier, on est neutre et on est indépendant. Donc à ce moment-là, nous, on doit contrôler le process. C'est vrai que ça n'ira pas du jour au lendemain, parce qu'on doit savoir c'est quoi l'open data, c'est quoi le blockchain, c'est quoi cette agence artificielle. Il y a autant de définitions qu'il y a de personnes sur Terre, parce qu'on ne connaît pas, mais ça arrive à une terrible vitesse. Et moi, c'est ça qui me fait peur, et c'est là que je vois la plus-value de l'huissier. C'est, nous, on est neutre, on est indépendant, on a ça dans notre sang, et donc on peut le contrôler pour garantir à la partie, d'accord, c'est une autre personne
qui gère. Moi, je prends l'exemple classique d'une étude de huissier. On a une grosse étude sur Bruxelles. Si c'est l'intelligence artificielle qui contrôle mon étude et qui fait tout le process de mes actes, moi, je perds le contrôle. Donc, je veux qu'il y ait quelqu'un qui m'assure que c'est bien fait et qu'il n'y a pas de manipulation. Voilà, c'était un peu ça. Permita-me, colega, imaginam auto de constatação sobre aquele sorteio de quem deveria ser o juiz do processo no outro dia. Muito bem. Colegas, então vamos passar para o terceiro tema. Eu pedi à Vice-Presidente Edith Gaspar para vir para a mesa substituir-me, que vamos falar então de todo o que tem a ver com geopredial. Muito bem. Bom dia, colegas. Muito obrigada pelo vosso interesse, sobretudo neste tema, atendendo, como diz o bastonário, eu sou responsável por este setor. Portanto, uma vez que já estamos atrasados, eu vou passar a palavra à Ana Cunha. Alguns de vocês já a conhecem subejamente. É colaboradora da OSAI no âmbito do projeto Geopredial e irá falar do tema de cadastro. Ana. Muito bom dia a todos. Eu vou ser mais sucinta na minha apresentação, uma vez que estamos em cima, digamos assim, do tempo e já estamos atrasados. O tema de cadastro é um tema que ultimamente tem sido muito falado, não é? Todos os dias ouvimos do cadastro, mas efetivamente, se recuarmos um bocadinho no tempo, não está a apresentar. Só um bocadinho que eu não está a apresentar. Como eu estava a dizer há pouco, se nós recuarmos um bocadinho não é, uns séculos atrás, os nossos antepassados preocupavam-se muito com a propriedade, apesar de muitos de nós, nos dias de hoje, sobretudo no que toca à propriedade rústica, desleixamos, digamos assim, dos nossos imóveis, mas os nossos antepassados era uma preocupação constante que tinham com a propriedade, porque também os rendimentos advinham da terra e, portanto, a forma que eles tinham de identificar e de inventariar a propriedade era através, por exemplo, no caso dos eclesiásticos, dos tomos, não é? Onde eles descreviam todas as terras que dispunham e também a quem as terras estavam emprezadas, digamos assim, ou afuradas. Depois, se formos avançando ao longo do tempo, temos na Idade Contemporânea, que foi aqui foi aqui o ponto de partida para a execução do cadastro, em 1801 com o Álvaro Reis, estávamos no tempo da Ana Maria I, e então aqui foi a altura em que se desenhou, digamos assim, e definiu que seria importante a execução de um cadastro onde, para além da informação digamos assim, documental, tivéssemos também a respectiva configuração geométrica do imóvel. E foi então que a execução em si colocou-se em prática em 1929 com o cadastro geométrico da propriedade rústica. O que é que se fez aqui? Fez-se a identificação do proprietário corresponder à identificação geométrica do prédio. No fundo, o que é o cadastro? O cadastro é uma descrição sistemática e oficial da propriedade fundiária, baseada no levantamento das extremos, ou seja, no fim vamos ficar com um polígono, e por sua vez que são representadas e sobrepostas sobre outro tipo de informação que podemos conjugar com, por exemplo, a informação documental, nomeadamente nos termos dos registros. No fundo, a essência do cadastro é a localização, ou seja, a georreferenciação do imóvel, ou seja, as coordenadas do nosso imóvel, do limite do nosso imóvel e a sua geometria.
Também não podemos esquecer aqui que as finalidades, no fundo, do cadastro, tem dois tipos de finalidades, três, peço desculpa. A fiscal, não é? Porque nós temos que pagar os nossos impostos. Temos as finalidades jurídicas nas transações de imóveis e temos ainda a finalidade do ordenamento do território e gestão do território. Tal como há pouco referi, a essência do cadastro é efetivamente sabermos onde se encontra o nosso imóvel, quais são os limites do nosso imóvel e corresponder à informação alfanumérica, ou seja, à informação documental e à informação que nós recolhemos em campo. Ou seja, se hoje nós temos um muro, não é? Daqui a uns anos nós sabemos que o levantamento, à data 2, aquela extrema nascente era delimitada por um muro e, portanto, toda essa informação agregada será muito importante em termos futuros para a história da nossa propriedade. Há sempre uma confusão muito grande com o cadastro. Nós temos diferentes cadastros. Nós temos cadastro mais baseado na componente documental e depois temos cadastro baseado mais na componente geométrica. Por exemplo, a componente documental nós temos os registros, não é? Conhecidos por todos vós, e também registros fiscais, os registros jurídicos, os registros da propriedade fundiária, portanto a documentação anexa à propriedade fundiária, e ainda temos o cadastro, digamos assim, de base geométrica. E dentro desta matéria nós podemos aqui subdividir. Temos o cadastro, como eu disse há pouco, da propriedade geométrica da propriedade rústica, que foi executado em 1929, o primeiro cadastro que temos no país. Temos o cadastro predial e, por fim, temos, e muito recentemente, digamos assim, no ano passado, o Sistema Cadastral de Informação Simplificada, que se traduziu, digamos assim, no nosso BUPI, ou seja, Balcão Único do Prédio. Depois temos ainda outro tipo de cadastros que são utilizados para outros fins, nomeadamente para a agricultura, para a atribuição de subsídios. Temos outro tipo de cadastro para a definição das unidades de cultura e temos também aquele cadastro que é utilizado para as redes de saneamento, para as redes de telecomunicações, para as redes de infraestruturas e, portanto, para as construções e, portanto, temos aqui diferentes sistemas cadastrais, mas, no fundo, não há uma agregação, digamos assim, e o cruzamento dos diferentes cadastros existentes no país. E, portanto, esta é a situação que temos atualmente no nosso país, ao nível do cadastro, e esta é a situação que temos neste momento, que terminará 31 de outubro do presente ano, relativamente ao Sistema de Informação Cadastral Simplificada do BUPI. Ou seja, segundo os dados que constam no site oficial, temos cerca de 47% da área, ou seja, da área abrangida pelo projeto piloto, que são 10 municípios, temos cerca de 47% do território desses concelhos identificada e, portanto, conjugada com o restante cadastro, temos aqui alguma base, digamos assim, de trabalho que é importante para os dias de hoje no que respeita à identificação, digamos assim, da propriedade. E, no fundo, qual será então o propósito do cadastro? Não é? Porque nós temos diferentes cadastros, toda a gente utiliza o seu modelo de cadastro, não há uma especificação comum, digamos assim, não temos uma cobertura nacional que identifique todas as parcelas existentes no nosso território e, portanto, convém aqui refletir sobre qual será o propósito do cadastro. O propósito do cadastro. O cadastro tem múltiplas finalidades, nomeadamente agregar, como eu disse há pouco, a informação geográfica à informação alfanumérica, sendo que a componente dos dados geográficos será muito direcionada para a gestão e o planeamento do território e
a componente dos dados alfanuméricos direcionada para a questão dos registros, nomeadamente o registro jurídico e fiscal, e para outros fins. Portanto, o cadastro, digamos assim, o sistema cadastral deverá ser multifuncional, multipropósito, com múltiplos propósitos e, portanto, que deverá servir diferentes fins, nomeadamente para a floresta, para a agricultura, para o registro predial, para a autoridade tributária, para o urbanismo, redes de infraestruturas, censos, notários e etc. Importa aqui refletir também, no fundo, qual é o impacto diário que temos com a ausência de um cadastro, digamos assim, atualizado, porque o que nós temos neste momento está a maior parte dele desatualizado, à exceção do BUPI, não é? Qual é a importância da existência de um cadastro no nosso país? E existem dois fins, para a administração pública e para nós próprios e as nossas empresas. Portanto, as duas áreas centrais é o setor privado e o setor público, sendo que do setor privado temos o setor financeiro e o cidadão comum. Na questão da administração pública, qual é a importância de termos uma base com que todos trabalhamos? Ou seja, o cadastro deveria ser multifuncional, que servisse à administração central e, em simultâneo, à administração local. E que reflexos é que nós iríamos sentir? Era uma maior eficiência nos nossos serviços, a redução dos recursos humanos que muitas vezes estão afetos a esta ausência, digamos assim, deste tipo de serviços relacionados com cadastros e também a redução no tempo de decisão afeta a esta lacuna cadastral. Ao nível jurídico, o que é que acontece? Se nós tivéssemos uma localização exata do imóvel, se nós tivéssemos um título, se nós tivéssemos uma simplificação do processo, porque tínhamos uma plataforma de suporte que nós sabíamos qual era o imóvel que íamos comprar ou vender. Se nós soubéssemos que aquele imóvel correspondia àquele artigo e àquela descrição, mais a informação atualizada desses registros, o que é que isto iria proporcionar? Iria transmitir, digamos assim, uma maior segurança na transação do imóvel, ou seja, nós sabíamos qual era o imóvel que estávamos a vender e qual era a restante informação, digamos assim, oficial daquele imóvel. E depois isto também tem outras proporções, nomeadamente ao nível dos litígios, por quantas e quantas vezes nós não temos, os nossos tribunais não estão cheios de processos relacionados com os direitos reais, e portanto isto também se iria refletir, digamos assim, ao nível dos tribunais, ou seja, iríamos reduzir as situações de litígio, ou seja, o tribunal teria, digamos assim, menos processos relacionados com estas matérias, iríamos ter uma maior celeridade na resolução e decisão dos processos relacionados com os direitos reais e com a propriedade e, por sua vez, reduziria os custos e as despesas que muitas vezes temos afetos a este tipo de processos, porque, como nós sabemos, sobretudo no que toca à propriedade rústica, muitas das vezes o valor da ação é superior ao valor do imóvel e, portanto, grande parte das vezes não compensa, digamos assim, avançar com este tipo de ações. Por exemplo, ao nível das obras públicas, porque é que o cadastro é importante? É importante que nós conseguimos fazer uma gestão eficaz e rigorosa de diferentes matérias, nomeadamente o cadastro para o gás, as telecomunicações, a rede viária, a eletricidade e outros tipos de infraestruturas e equipamentos que diariamente são precisos gerir. Na banca, o que é que acontece na banca? Os processos seriam mais céleres, teríamos uma redução das penhoras, por exemplo, sobre os imóveis, porque nós sabemos muitas vezes grande parte,
que muitos dos casos existentes em tribunais se relacionam com a propriedade e com esta questão da falta e da identificação, digamos assim, registral, que seja coincidente com a configuração, a realidade física de um prédio, e teríamos, por exemplo, também uma avaliação imobiliária mais eficaz, porque nós tínhamos um prédio cuja área estava atualizada, nós sabíamos onde é que era aquele prédio, nós sabíamos onde era o limite daquele prédio e, portanto, seria uma forma mais rápida e fiável de fazer a avaliação de um imóvel. Ao nível do investimento, também seria um grande investimento para a captação do investimento, seja público ou privado. Porquê? Porque o risco, digamos assim, de investimento no imóvel seria muito reduzido, acelerávamos a tomada de decisão quanto à aquisição do imóvel e também seria mais rápida, digamos assim, a negociação daquela propriedade. Ao nível fiscal, teríamos uma correta identificação dos imóveis, o que muitas vezes não acontece, não é, nos dias de hoje. Teríamos certamente redução do número de matrizes atribuída a cada prédio. Teríamos uma maior eficácia na atribuição das taxas de impostos e uma maior eficiência dos serviços afetos a estas matérias. Na floresta, e sobretudo um tema que também está a ser muito, digamos assim, muito polémico, se nós tivéssemos uma floresta identificada, se soubéssemos quem eram os proprietários, se soubéssemos onde eram os limites daqueles prédios, nós conseguiríamos fazer uma gestão mais eficaz das áreas de exploração florestal, porque nós muitas vezes, sobretudo na floresta, nós sabemos que às vezes é uma árvore que delimita, às vezes é uma pedra que não está fixa ao solo e, portanto, essa gestão seria mais eficaz no sentido de, por exemplo, no caso das áreas de exploração florestal para empresas, nós saberíamos, com dados atualizados, qual era o imóvel e qual era efetivamente a área que nós estaríamos a ceder para essa exploração florestal. Era também um meio de prevenção, digamos assim, de combate aos incêndios, não é? Porquê? Porque nós, através do cadastro, conseguiríamos chegar, digamos assim, ao proprietário do imóvel e, portanto, notificá-lo no sentido de fazer a manutenção da sua propriedade e fazíamos também uma fiscalização mais eficaz no que respeita à área florestal. Ao nível da agricultura, o que é que ia acontecer? Nós sabemos, muitos de nós sabemos que, por exemplo, no caso do parcelário, as unidades que estão representadas no cadastro, digamos assim, do parcelário, correspondem muitas vezes, esses polígonos que estão inseridos no parcelário, correspondem muitas vezes a vários artigos e não ao limite de um só prédio. E, portanto, nesta questão nós teríamos um rigor e uma maior precisão na realização, por exemplo, de arrendamentos, na atribuição de subsídios e também seria mais célere, por exemplo, no caso dos licenciamentos de projetos que temos, digamos assim, para aquele imóvel, portanto seria mais célere e teríamos uma maior rentabilidade, digamos assim, da nossa propriedade. Portanto, é importante e seria muito importante nos dias de hoje termos um cadastro eficaz que cobrisse sobretudo o território nacional e que nos permitisse fazer uma melhor gestão, portanto, do território com aquilo que o nosso espaço natural nos fornece. Conseguiríamos planear e potenciar melhor e rentabilizar melhor a nossa propriedade e conseguiríamos prevenir, digamos assim, os recursos que ainda hoje vamos tendo e que se estão a tornar cada vez mais escassos. E é neste sentido que o geopredial se tem preocupado e se tem debruçado é no sentido da propriedade e da segurança da propriedade, porque nós sabemos que, sobretudo no que toca aos rústicos, é uma área, digamos assim, muito frágil. Porquê? Porque nós, quando estamos, e como eu disse há pouco, a adquirir um imóvel, nós
não sabemos ao certo onde é que está o imóvel, não é? Porque nós temos as confrontações das cadernetas, dos registros, e nós sabemos que as confrontações muitas vezes estão desatualizadas. Não nos dão muitas vezes outra informação que nos permita no terreno efetivamente localizar e demarcar e delimitar o nosso prédio, e portanto o geopredial é um projeto que se tem preocupado com a localização, com a materialização atual do imóvel. A par disso, tem também uma estrutura onde suporta dados alfanuméricos, sejam aqueles dados que se recolhem em campo, sejam os dados documentais associados ao prédio, e, portanto, é também importante, uma vez que no geopredial ficará sempre, depositada toda a informação do prédio, ou seja, toda a informação das extremas, toda a informação dos titulares, toda a informação dos confinantes, e que será pertinente e importante reutilizar posteriormente para outros fins. Uma mais-valia também do geopredial é a plataforma de suporte, porque a plataforma de suporte, da forma como está desenhada, digamos assim, consegue comunicar com outras plataformas e, portanto, a partir daí nós conseguimos moldar e adaptar a diferentes situações, portanto, o geopredial. Eu não sei se foi muito rápida, se alguém tem alguma dúvida, eu terminava aqui a minha apresentação, e se quiserem colocar alguma questão, estou à vontade para isso, está bem? Muito bem, então vamos abrir o debate, e tenho aqui diversas pessoas com a mãozinha no ar. Desculpa, não fixei. Quem foi a ler? Foi esta colega? Foi a Cristina. Bom dia a todos. Eu fui das primeiras pessoas que abraçou o projeto. Estive no projeto inicial. E só quero dizer o seguinte, tenho que o dizer. Lamento muito a fraude que foi este projeto. E só se entende que tenha sido uma fraude porque há 5 anos foi implementado e ainda não funciona. Tenho uma opinião, vale o que vale, é que acho que começou mal. Um cirurgião não pode receitar um depressivo. Portanto, cada um tem que estar na sua árvore e no seu galho. Quando queremos ser mais papistas do que o Papa, as coisas não funcionam. Teria sido muito mais interessante começar este projeto em parceria com os topógrafos, por exemplo, que são quem percebe disto, do que, isto é a minha opinião, eu acho que posso dar. Colega, com certeza que pode. Nós estamos ligeiramente atrasados, queríamos esclarecer algumas dúvidas e, portanto, eu peço que seja um bocadinho rápida, porque debater o âmbito do projeto em sede desta matéria acaba por nos roubar imenso tempo e não dar oportunidade aos outros colegas. Essa maneira elegante como me está a mandar calar, eu percebo. Vocês não querem que este tema se fale. É pá, o colega despacha, por favor. Mais gente inscrita. Isso, exato. Muito obrigada. Ao contrário da colega, este tema é muito caro. Tenho rentabilizado o geopredial, tenho muito trabalho em geopredial, mas em relação a isso, posso-vos dizer que tenho mais de 100 prédios em carteira para fazer e talvez outros tantos já feitos. Comecei sensivelmente em 2016 a fazer geopredial, embora já tenha desde 2014. Mas, neste caso aqui na apresentação da Ana Cunha, eu ia pegar aqui na frase do nosso colega quando falou do inventário. Na Assembleia da República não se lê nada, quer-se mostrar serviço e, para mim, o BUPI não é o ideal, nem por lá passe, para o cadastro. O BUPI não é cadastro. O BUPI foi uma forma aligeirada que arranjaram para delimitar terrenos sem os delimitar. A Ana estava a dizer que, ou me disse na apresentação dela, que o cadastro é de limitação de extremas. No BUPI ninguém consegue delimitar extremas. A segurança da transação não é real porque no BUPI não tens a área correta
do polígono. Os litígios não são evitados, são acrescidos, porque como não tens a área correta, numa transação depois vai dar tribunal. Eu costumo dizer que, mas não é para nós que não temos capacidade para mandatários, eu costumo dizer, e brinco um bocado no Facebook do Geopredial, vou fazer vários geoprediais e costumo ter uma frase, isto é, Geopredial. Só responder relativamente à Fernanda. Eu quando estava a falar, portanto, dos litígios, mas estava a falar da georreferenciação, não estava a falar do sistema de informação cadastral simplificado. Bom dia. Um bem-aja à Ana por tudo, que é um exemplo do que é o Geopredial. Efetivamente, o Geopredial recomenda-se, está bem. Tenho em carteira muitos prédios. As pessoas estão cada vez mais, vão com a ideia errada de que é aquele serviço que é de graça, mas depois, falando no Geopredial e explicando o que é o Geopredial, preferem efetivamente um serviço de qualidade que o é, em que fica tudo referenciado. Nós não estamos de forma alguma a retirar trabalho a ninguém, porque a georreferenciação é sobre prédios rústicos. Eu espero sim que o cadastro avance o mais rapidamente possível, porque com o Geopredial, com a georreferenciação, nós não podemos levar ou fazer acompanhar, por exemplo, um projeto, um licenciamento de uma obra em termos camarários. Isso é trabalho dos topógrafos, é trabalho dos engenheiros, é trabalho dos arquitetos. Aqui não há qualquer tipo de conflito de interesses entre estas ordens. Portanto, muito obrigada, Ana, foi um gosto trabalhar consigo, aprendi muito e vou continuar a chateá-la em bem-aja e que, doutora Edith, o cadastro avance, senão passa a cadastrada. Só para terminar, o Geopredial não é só o levantamento em si, não é? O Geopredial é um serviço que fornece muito mais que o levantamento. É um serviço que o meu avô, se tivesse os netos lá fora, portanto os netos não conhecessem, quando falecessem, ele certamente teria um descanso, digamos assim, uma salvaguarda de que os netos sabiam onde é que estavam efetivamente os prédios que herdaram do avô. E portanto acho que também é importante fazer esta distinção, que o Geopredial não é só a georreferenciação do imóvel, está bem? Não. Só um bocadinho, colega. Eu mudei foi posição. Eu mudei foi aqui para a frente. O colega lá atrás, acho que está. Desculpa lá já, só um bocadinho. Sim, tudo bem. Mas como mudei de sítio, vocês pensavam que eu já tinha ido embora. Pois eu tenho ideia que tinhas levantado o braço. Bom dia, colegas. Vocês falam muito alto, muito mais baixo, não sou isso. Geopredial. Eu faço parte dos 7 camelos, ou 7 estúpidos primeiros tiraram o curso. O Geopredial é uma ferramenta extraordinária. Não estou contra ele. Tenho pena que a Câmara ou a Ordem não consiga nos ter levado a um patamar superior, que é, não é torná-lo obrigatória, ou pelo menos ir à população dizer o que é isto. Isto funciona internamente. Lá fora é o que é. Nos 10 concelhos onde está um projeto piloto, sim senhor, é extraordinário. E o resto? Vamos ver lá em cima para os montes, para o interior, como é que isto vai tudo funcionar. Fundamentalmente, conforme diz a Ana, os meus netos do Canadá querem ver onde são os meus prédios. Se souberem que isso existe. Existe para nós, como nos disseram no início do curso, que era assim que funcionava. É uma ferramenta extraordinária, está subaproveitada. Não estou contra ela, sou muito a favor dela. Só que nós andamos aqui ao tempo a prolutar isto. Deixámos de ser ultrapassados pelo Lupi. Diz a colega que não conseguimos entregar retificações de áreas que deveríamos fazer. No início até o fizemos, que até tínhamos ferramentas para isso. Quer dizer, eu não estou aqui a divagar um bocadinho, estou um bocadinho revoltado por isto ter parado no tempo. É muito bom, mas está parado não haver legislação que torne isto obrigatório, porque nós vamos ter ao pé de uma pessoa, olha, vou fazer o levantamento do seu prédio. Quem é que paga? Nós sabemos que hoje em dia, quanto menos dinheiro, melhor. Não estou aqui para gastar dinheiro. E é isso que funciona. Fora isso, eu desejo que este projeto dê aquele salto que nunca dá. E que deveria dar. E atenção, isto não é burro. O Geopredial não é burro.
Obrigada, colega. De facto, Geopredial não é BUPI. Geopredial é um projeto muito mais abrangente e, à semelhança daquilo que aconteceu e que eu disse a todos aqueles que foram à formação de BUPI, para poderem, no fundo, usar também a plataforma, porque os levantamentos de BUPI estão a ser feitos efetivamente na plataforma de Geopredial. O Geopredial tem tudo para avançar, depende, como as colegas diziam aqui, de todos e de cada um de nós que tem a formação em Geopredial. A Ordem criou todas as ferramentas e todos os métodos, portanto, teremos que ser nós, cada um de nós, colegas que temos a formação do Geopredial, a conseguir vender esse Geopredial. Peço desculpa de usar a expressão vender, mas é de facto uma realidade. Portanto, era isto que eu queria dizer, clara e inequivocamente a todos. O desenvolvimento e mostrar aquilo que é o projeto do Geopredial, que é efetivamente uma mais-valia para o cidadão, depende de todos e de cada um de nós. E depende efetivamente do trabalho que nós fazemos em prol do cidadão. A Ordem cria ferramentas, não tem capacidade, digamos assim, de impor regras ou impor leis. Cria ferramentas e disponibiliza-as. Para além disto, teremos que ser nós a fazer o trabalho da formiguinha, cada um de nós, e junto da população e junto de cada um dos nossos clientes. Pronto, eu estou a roubar muito tempo e daqui um bocadinho alguém está muito zangado comigo porque estamos muito atrasados. Lembro que estamos a falar de cadastro e que o tema é cadastro e pergunto se mais alguém tem alguma questão. Bom dia à mesa e aos colegas presentes. Eu só queria dar uma sugestão. Eu trabalho e resido num concelho onde está tudo cadastrado, digamos, e todos os concelhos limítrofes. No entanto, há uma situação que eu chamava a atenção. Não é importante, nem é interessante, dizer quem são os confinantes. Era importante e interessante dizer quais são os artigos confinantes. Porque os dados que nós temos são do século passado, às vezes do século XIX, precisamos notificar pessoas e nada daquilo bate certo. Portanto, chamava a atenção, era uma boa oportunidade, na medida do possível, indicar, e há conservadores no Algarve que estão a aceitar em declarações complementares, eu ponho entre parênteses, os artigos matriciais confinantes. Isso é interessante. Obrigado, colegas. Obrigada pela sugestão.